Pessoal, bom dia a todos e a todas. Dando continuidade aí ao nosso estudo da física do primeiro ano, lembrando que principalmente no primeiro ano, quando se trata de estudo do movimento, está relacionado com a cinemática, nós vamos estudar vários tipos de movimento, como por exemplo, movimento uniforme, movimento uniformemente variado. Lembrando que o movimento uniforme ele é caracterizado pela velocidade constante. Já o movimento uniformemente variado, ele é caracterizado pela variação da velocidade, ou seja, existe uma aceleração, só que nesse caso agora a aceleração é constante. Também vamos destacar em algum momento o movimento circular e o movimento dos planetas, né? Então, primeiramente vamos para a nossa sétima aula, que vai falar sobre o movimento uniforme. Lembrando que o movimento uniforme, ele é destacado o seguinte: quando um móvel se movimenta com uma velocidade constante, significa dizer que ele possui um movimento uniforme. O móvel, uma outra característica, o móvel ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. E uma outra característica principal, além da velocidade que é constante, é onde a aceleração é nula, aceleração igual a zero. Então, nesse caso, no movimento uniforme, a velocidade é constante, a velocidade não muda e a aceleração é igual a zero. Vejamos aí um exemplo onde nós temos a tartaruga que já foi especificado antes, onde ela percorre ou ela se desloca 10 centímetros a cada 1 segundo. Então, a cada 1 segundo, ou seja, ela percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Com relação à variação do espaço, cabe destacar aqui, como já foi mencionado anteriormente, que a velocidade média consiste em ΔS sobre ΔT, onde esse ΔS corresponde à variação do espaço ou o espaço percorrido. Então, no exemplo aqui, nós temos o seguinte, ó. Esse veículo, num tempo igual a zero, ele se encontra num ponto situado a 20 metros. Observa, lembrando que essa reta está numerada de 0 a 50, né? Aí, claro, ele se encontra no espaço igual a 20 metros. Após um tempo de 3 segundos, tempo 1 segundo, 2 segundos, após 3 segundos, o móvel se encontra no espaço igual a 50 metros. Então, nós temos a variação do espaço, que consiste em espaço final menos o espaço inicial. Então, nós temos 50 menos 20, vai dar igual a 30, né? Com relação à variação do tempo, nós temos tempo final menos o tempo inicial. 3 menos 0 vai dar igual a 3. Cabe destacar aqui que, geralmente, esse tempo, às vezes, ele é considerado um tempo igual a 0, portanto, esse t vai ser substituído, ou ΔT vai ser substituído por apenas tempo final. Então, o exemplo aqui da velocidade. Como calcular a velocidade? Como já foi dito, é ΔS, ou variação do espaço, dividido pela variação do tempo, onde eu tenho o espaço percorrido 30 metros, o tempo 3 segundos. Portanto, eu terei uma velocidade de 10 metros por segundo. Essa velocidade é constante, o que caracteriza o movimento uniforme. Com relação aos gráficos do movimento uniforme, nós teremos o seguinte: quando se trata de uma velocidade, a velocidade em função do tempo, o gráfico vai representar uma função constante, onde a velocidade não muda, a velocidade não se altera, ela permanece o tempo todo 10 metros por segundo. Com relação ao gráfico do espaço em função do tempo, cabe destacar dois tipos de gráficos, duas situações. Quando a velocidade ela é positiva, significa dizer que o gráfico é crescente. Quando a velocidade ela passa a ser negativa, quando ela é negativa, significa dizer que o gráfico do espaço em função do tempo será decrescente. Aqui a gente vai destacar mais na frente dois tipos de movimento, que é o movimento progressivo e o movimento retrógrado. Progressivo seria quando se você mora em uma determinada região, por exemplo, você mora em Coelho Neto e vai para Caxias, então o seu ponto de referência é Coelho Neto. Quando você vai,
significa dizer que a velocidade é positiva, o espaço aumenta. Então, começando do zero em Coelho Neto, 104 quilômetros a distância até Caxias. E na volta, se por acaso você voltar, claro, você estaria saindo do ponto 104 quilômetros, que representa Caxias, estaria voltando, retornando, por isso o movimento retrógrado. Lembrando que esse gráfico, claro, do movimento uniforme é caracterizado pela velocidade constante, né? Já foi destacado isso aí. Com relação à equação do espaço em função do tempo. Quando se trata de uma equação do espaço em função do tempo, vai ser destacado essa equação aqui, onde S é o espaço final, S é igual a S0 mais VT. S0 é o espaço inicial, V é a velocidade e T é o tempo, ou o tempo decorrido. Então vejamos quando se trata de função horária do movimento uniforme, ou função horária de um corpo, de um móvel. Então nós temos aqui nesse exemplo, como foi colocado anteriormente, o espaço inicial deste móvel é de 20 metros. Como já foi calculado anteriormente, a velocidade é de 10 metros por segundo. Portanto, se eu fosse gerar a função horária ou representar a função horária deste móvel, eu poderia destacar, S é igual a 20, observa que eu estou substituindo S0, espaço inicial, por 20, mais 10 vezes o tempo, onde esse V de velocidade, que é esse valor aqui. Então, aqui eu tenho a função horária. Quando se fala de função, é função do espaço em função do tempo, ou o espaço em função de t, ou S em função de tempo, S em função de tempo. Então, nós temos aqui a função horária deste movimento uniforme. Vejamos um exemplo. Um móvel se desloca em MU. Quando se trata de MU, eu quero dizer movimento uniforme. De acordo com a seguinte função horária, S é igual a 20 mais 10T. No sistema internacional, SI significa Sistema Internacional de Medidas. Qual será o espaço final após 1 minuto? Lembrando, quando se trata de sistema internacional, cabe destacar que esse tempo, como está aqui 1 minuto, você deve transformar esse tempo em segundos. Que no caso, lembrando, a equação que você vai trabalhar é S igual a 20 mais 10T, onde, como eu coloquei, esse tempo, que aqui eu vou trabalhar com a variação do tempo, é 1 vezes 60. Então, se você está trabalhando com 1 minuto, multiplica por 60 que você vai ter 60 segundos. Se fosse 5 minutos, 5 multiplicado por 60, você vai ter o resultado em segundos. Então vejamos, pegando a equação ou a função horária, S igual a 20 mais 10, substitui o tempo por 60. Então, substituindo, aqui a gente resolve. Primeiro a multiplicação, S é igual a 20 mais 10 vezes 60, 600, que vai dar um resultado de 620 metros. Então é o seguinte, quando a gente tem essa equação ou essa função horária, a gente pode prever em qual espaço ou onde esse corpo estará após determinado tempo. Então você pode muito bem substituir, por exemplo, se eu perguntasse qual o espaço final deste móvel após um tempo de 5 segundos. Era só você fazer todo o procedimento, lembrando que, aliás, 5 minutos. Se eu estiver trabalhando 5 minutos ou 5 segundos, se fosse 5 segundos seria mais fácil, né? 10 vezes 5 vai dar 50, mais 20 vai dar 70. Se por acaso fosse 5 minutos, você teria que transformar 5 minutos em segundos. 5 vezes 60, 300. Aí, no caso, 300 vezes 10, 3.000. Mais 20, 3.020. Então, esse seria o espaço final após um tempo de 5 minutos. Então, pessoal, por hoje é só.
a gente encerra por aqui.